Bem, vocês não imaginam o que eu tive que fazer aqui para segurar a discussão e trazê-la agora para vocês. O Cameron fez a provocação, né? Quem que vai encará-la primeiro aí? Mas eu ainda nem terminei. Não, então termina a provocação, vai, termina a provocação toda, vai lá. Até para recuperar, o pessoal não ter esquecido, então vamos lá. Eu acho que nessa história o lipídio tem sido muito injustiçado. Porque, na verdade, toda a sinalização que você precisa para sintetizar gordura, o carboidrato ele é capaz de fazer. Inclusive, para tornar a provocação ainda pior, tudo que você precisa, por exemplo, para sintetizar colesterol é carboidrato. Você não precisa de lipídio na dieta para sintetizar colesterol. E o lipídio tem sido categorizado como o vilão da história. Metabolicamente não é bem assim. Claro que para um ser humano as coisas são diferentes do que para um outro animal, porque nós temos toda a nossa libido que nos leva a comer e toda a propaganda que nos leva a escolher esse ou aquele alimento. Mas, biologicamente falando, metabolicamente falando, eu acho que houve e está havendo ainda uma grande injustiça contra os lipídios na dieta. Acho que a gente não pode desconsiderar o lipídio como um possível fator agravante na questão da obesidade numa dieta mista. Mas quando se considera, por exemplo, uma dieta com baixos teores de carboidrato, essa dieta é uma dieta que facilita a diminuição da massa corporal gorda. Tá, deixa eu tentar agora, com a ajuda da Leila, ali, começar a botar o pessoal no âmbito da nossa discussão. Lipídio já vimos que é gordura e o carboidrato, aí nós teremos o amido, ou seja, massa em geral, próprio arroz, né, batata, é isso? Exatamente, raízes, biscoitos, então fica aí Posso caracterizado. dar o meu palpite? Vamos lá, começa então o palpite. Bom, é que nem todo carboidrato é igual, né? Então essa é outra grande discussão importante que a gente tem visto. E a questão de que alimentos de densidade energética alta, que são todos os gordurosos, teoricamente eles contribuiriam muito e aumentaria, né, a quantidade de gordura, mas na verdade, quando a gente tem isso na população, o que acontece? A gente teve uma proliferação enorme de alimentos reduzidos em gordura e isso não consegue, né? Você acaba, na população, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o consumo calórico total, na verdade. Para você não ter aumento, dificilmente, com propostas do tipo consumir mais carboidrato em detrimento da gordura ou aumentar o teor de proteína, provavelmente a gente não vai ter um impacto importante. E do ponto de vista das dietas, né, todas elas levam à perda de peso. A longo prazo, todas elas acabam levando à perda de peso. O grande problema é o que fazer para as pessoas perderem peso e manterem pelo menos 5% de perda de peso, o que é uma coisa clinicamente... Ou seja, não voltar tudo. Não voltar tudo. Então, eu acho que a discussão tem esses dois meandros, tem uma grande questão. Para a população como um todo, qual é a mensagem? A mensagem provavelmente não é não coma gordura ou não coma açúcar, é reduz o consumo calórico total. Como é que a gente vai reduzir o consumo calórico total? Provavelmente, se a gente não tiver alimentos tão gordurosos, a gente vai conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que a gente tem esse meio termo. Porque na verdade, posso colocar? As pessoas elas querem uma fórmula, né? Não, comer berinjela de manhã todos os dias faz isso. Se eu tomar um suquinho só desse alimento, vai fazer aquilo. Né? Ritual. É um ritual. As pessoas precisam de uma fórmula mágica, né? E na verdade não existe isso. Eu costumo dizer que a melhor dieta para emagrecer é aquela que a gente consegue fazer para o resto da nossa vida, né? Porque a gente faz uma dieta, como disse a professora Roseli, com muita propriedade, a gente vai emagrecer, né? Mas será que a gente vai conseguir manter esse emagrecimento, né, por algum tempo que a gente considere ajustado, né? Então, a gente tem que fazer uma dieta aos poucos para que a gente possa emagrecer lentamente. É como se a gente estivesse enganando o nosso organismo, né? Para que esse peso que conseguiu reduzir, a gente não recupere. Existe uma lógica igual a todos os indivíduos ou características genéticas, particularidades de cada um constituirão fatores diversos? Ou seja, uma dieta pode ser boa para um e não ser para outro?
Bom, a gente pensa assim, no indivíduo que acredita que até que a professora aqui poderia falar melhor em relação à alteração metabólica, né? Um paciente que tem um diabetes mellitus, né? Ele teria uma resistência periférica à insulina. Esse indivíduo ele deveria estar evitando o consumo de carboidratos simples. Então, embora ele tenha que fazer uma dieta hipocalórica, né? Que na verdade o que importa é a quantidade de calorias total, independente se isso está envolvido com lipídio ou carboidrato. Se ele tem uma alteração metabólica dos glicídios, né, no seu sangue, ele tem uma hiperglicemia, um excesso de açúcar no sangue, se ele fizer uma dieta hipocalórica que apresente uma ingestão baixa de carboidrato simples, ele vai ter um melhor controle metabólico, né? E associado a isso, essa dieta, se tiver um percentual adequado de fibras solúveis, né, que são fibras encontradas em algumas frutas, como maçã, em alguns vegetais, algumas hortaliças, cereais integrais, essa fibra solúvel, ela, além de favorecer a saciedade, além de regularizar o trânsito intestinal, essa fibra solúvel ela favorece ao controle dos glicídios, né, do açúcar do sangue e dos lipídios. Embora, aí o professor Valmir tem razão, já são coisas mais complexas, mais caras. Professor Marisa, a senhora vai aceitar a provocação ou vamos para outro caminho? Eu gostaria de tecer algumas considerações em relação a essa questão, até para desmistificar um pouco, não é? A questão da dieta rica em gordura e pobre em carboidratos. Não é? É óbvio que a curto prazo você tem uma perda de peso, já está provado, que essa dieta pobre em carboidratos e rica em proteínas e gordura, a curto prazo, perde-se peso mais rapidamente. Porém, a longo prazo, você não consegue mantê-la, não é? E por que você perde peso mais rapidamente? Provavelmente porque você forma substâncias no organismo, em função dessa baixa de carboidratos, que inibem a fome. Mas isso não pode se perpetuar porque causa um estado metabólico complicado, que pode levar a algumas complicações para o paciente. E também porque desregula um pouco o hipotálamo, que é um órgão que é o órgão-chave no controle da fome e da saciedade. Então, quando você pergunta a ela, as dietas são... todos respondem igualmente a dietas, etc., eu diria que não. A redução de calorias, sim, mas cada um tem o seu ponto de equilíbrio. E é isso que é importante, porque existe do organismo sinalizadores que vão até o sistema nervoso central dizer, olha, você pode comer um pouco mais, você pode ingerir um pouco mais. E isso é diferenciado para cada pessoa. Do mesmo jeito que do hipotálamo também surgem sinais para haver uma maior queima de gordura ou não. Então, este ponto de equilíbrio é mais ou menos individualizado. E ele é influenciado por fatores no período de lactação, por fatores genéticos, por fatores hormonais. Aí é uma questão multifatorial. E aí que entra o trabalho do profissional, no caso, o pessoal de nutrição, o endocrinologista, por aí que vai. Deixa eu entrar um pouco na provocação aí, Cameron. Eu li qualquer coisa, a gente sempre dá uma olhadinha antes de começar o programa, para não pagar o mico de ficar sem saber nada totalmente, mas eu li qualquer coisa no sentido de que o carboidrato causa uma situação de açúcar no sangue, uma tendência que isso aumenta ainda mais a vontade de comer depois. É concreto? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que diferenciar aqui uma coisa que eu acho que é importante aqui, é o seguinte, quando a gente está falando de uma questão complexa como a obesidade em humanos, né, a gente precisa pensar e diferenciar o que é meramente biológico do que é psicossocial e todas as interferências que levam o humano a ingerir alimento. Porque você jamais vai ver uma mãe num shopping dizendo para uma criança, olha, se você se comportar direitinho no dentista, eu vou te dar uma salada de aipo. Ela vai dizer para a criança... um docinho, uma bala, um chocolate, sorvete, uma coisa verdade. Assim. Então, existem alimentos que são prêmio e alimentos que você tem que comer porque são saudáveis. Normalmente os bons são prêmios e os esquisitos são os saudáveis. Tudo que é estabelecido até inadequadamente. E que é completamente inadequadamente, isso, né? Porque você cria uma história e principalmente os açúcares são muito valorizados em relação a isso.
Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que diferenciar o que é metabólico, ou seja, o que é biológico e o que é humano. O humano já transcendeu o biológico sem esquecer a questão metabólica, mas ele transcende, porque se você der ração para um cachorro durante 6 meses, ele come ração durante 6 meses. E se você, teu prato preferido, sei lá, é lasanha, se você comer lasanha durante 3 semanas, você não vai mais aguentar ver lasanha na tua frente. Eu acho que o que você está se referindo é uma coisa que surge na cultura popular com um livro chamado Sugar Blues, e ele fala muito da questão da resposta insulínica. Então, se você, teoricamente, tivesse uma ingestão de algum carboidrato com índice glicêmico alto, ou seja, um carboidrato que depois da ingestão aumente a glicemia rápido, você teria uma resposta insulínica rápida, isso diminuiria a tua glicemia e novamente você teria vontade foi exatamente isso que eu li. De ingerir novamente. Eu acho que os mecanismos de regulação do feixe hipotalâmico hipofisário, o feixe do sistema nervoso central que regula a questão da saciedade, do apetite e também do metabolismo, não são tão simples assim. Hoje a gente está vendo uma série de hormônios que estão sendo descobertos que regulam a tua necessidade de buscar alimento. Então, o que até, sei lá, 15 anos atrás ou 20 anos atrás a gente pensava que era basicamente 1 ou 2 hormônios regulando, a cada 5 anos aparecem novos hormônios. Então, hoje a gente conhece hormônio que é secretado pela própria célula que nós usamos para armazenar gordura e que regulam não só o metabolismo, mas vias metabólicas de que tipo de substrato você vai utilizar. Bem, eu vou fazer agora mais um pequeno intervalo e quando voltarmos, vamos começar a discutir o que a ciência já descobriu, o que a ciência avançou também no tratamento disso, que é considerado, como eu disse, pela Organização Mundial de Saúde, uma questão de epidemia mundial.